Caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E é por isso que hoje é feriado nacional. Em 1980, o então presidente João Batista Figueiredo reconheceu hoje, dia 12 de outubro, como feriado nacional. Então, rezamos pelas crianças, amamos as crianças, como o próprio Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Mas hoje é feriado por causa da nossa mãe, da nossa padroeira, da nossa defensora, da nossa protetora, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Pois bem, meus irmãos, quando nós celebramos uma padroeira, um padroeiro, quando nós celebramos um anjo da guarda, quando nós celebramos um santo protetor, nós devemos tomar consciência, nos recordar do o quanto Deus quer nos guardar e salvar. Isto é, Deus não precisa, Deus é todo poderoso, Deus por si não precisa de ninguém que o ajude na sua missão de proteger, de guardar, de defender. Mas Deus quer demonstrar o seu superabundante amor por meio dos santos e de um modo particularíssimo por meio da Virgem Maria. Então, quando nós celebramos a padroeira da nossa nação, do nosso país, nós nos recordamos mais do que nunca que Deus quer nos salvar. Na oração coleta da missa de hoje, a Igreja Nossa Mãe coloca nos nossos lábios esta prece. Diz aqui: ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, concedei ao povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Isto é, esta é a nossa missão, chegar à pátria definitiva. Deus quer que nós estejamos com Ele, Deus quer que nós estejamos com Ele sempre, por toda a eternidade. Deus que é completamente satisfeito, Ele quer estar conosco. É uma realidade que nós às vezes não nos admiramos. Isto é, que Deus queira a nossa presença, que Deus queira a nossa companhia, que Deus queira o nosso amor. Ele não precisa de nós. Nós não lhe acrescentamos nada. Imagine alguém, vamos fazer aqui uma comparação bem pobre. Imagine alguém plenamente satisfeito depois de uma belíssima refeição, se ele vai olhar com agrado para um pão com manteiga. Ele está satisfeito. Ele fez uma refeição completa. Não há nele espaço algum para qualquer necessidade. Aquilo é irrelevante. Imagine alguém plenamente rico. R$1 não faz diferença alguma. Deus, Ele é o amor plenamente realizado, mas por pura misericórdia, Ele deseja a nossa presença, a nossa companhia e o nosso amor. E para que nós atinjamos esta missão, para que nós atinjamos esta vocação para a qual fomos criados, a nossa salvação, chegarmos à pátria eterna, Ele nos dá então uma padroeira. Ele nos dá a sua mãe, para que ela nos guarde e nos ajude na batalha da vida.
para a missa do dia de hoje, a igreja, ela separa alguns textos para a reflexão, como primeira leitura, o Salmo, segunda leitura e o Evangelho. Foram escolhidos, mas foram muito bem escolhidos. Tanto a primeira leitura como a segunda leitura apresentam esta batalha. Uma batalha, na primeira leitura, entre Esther e Amã, inimigo do povo judeu. E na segunda leitura, a batalha entre a mulher e o dragão. Isto é, essas duas batalhas. O que é que a igreja, meus santos, quer nos ensinar de um modo particular com essas duas leituras? Que existe uma batalha uma batalha no céu para ganhar a nossa alma para Deus, mas uma batalha também dos anjos infernais para ganhar a nossa alma para o inferno. E dizer isso, meus santos, não é para incutir medo, mas é para que nós tenhamos consciência de que existe uma batalha para ganhar a nossa nação, ou para fazê-la perder-se, uma batalha para ganhar a nossa família, ou fazê-la se perder, uma batalha pela minha alma, ou fazê-la se perder. Deus se compromete 100% para nos ajudar, e o inimigo também coloca todas as suas armas para nos perder. E é por isso, então, que nós olhamos com toda alegria, com toda devoção e gratidão para nossa mãe e agradecemos porque ela é a nossa padroeira e protetora. Isto é, Deus quer me salvar e um dos meios que Deus nos coloca à disposição é a sua Santíssima Mãe, a criatura mais perfeita que Deus criou e que Deus colocou para nos ajudar. Então, este é o primeiro ponto que deve estar bem claro. Deus quer me salvar. Deus me ama. Deus é misericordioso. E Deus me concederá todas as graças. E aqui, quando eu falo, meus santos, todas as graças, eu serei pleonástico. Todas as graças significam todas as graças. Deus não deixará faltar graça alguma para que eu atinja a finalidade para a qual eu fui criado. Estar com Deus, viver com Deus, ser amigo de Deus para sempre, amá-lo de todo o meu coração, ir para o céu. Mas o Evangelho de hoje, ele nos mostra um segundo aspecto do qual nós não podemos nos esquecer. Deus espera a nossa colaboração. O Evangelho de hoje, retirado de São João, um evangelho conhecidíssimo de nós, o Evangelho das Bodas de Caná, diz que a Virgem Maria foi convidada para um casamento, Jesus e os seus discípulos também foram convidados, e a Virgem Maria percebeu que eles não tinham mais vinho. Imagine o vexame para uma festa, faltar o elemento principal. E a Virgem Maria percebeu que eles não tinham mais vinho. Interessante aqui, meus irmãos, é que os padres da igreja, sempre quando leram, os padres da igreja são aqueles primeiros defensores e propagadores da fé católica logo após os apóstolos. Quando os apóstolos morreram, então esses imediatamente após os apóstolos, muitos deles bispos, mas nem todos, muitos deles padres, mas nem todos. Pois bem, então os padres da igreja sempre leram neste evento histórico um sinal espiritual. O vinho é a graça, o vinho que alegra o coração, é a graça de Deus que alegra o coração. E a Virgem Maria então viu que eles não tinham mais vinho. A Virgem Maria diz ao seu filho: eles não têm mais vinho. E Jesus diz: mulher, ainda não chegou a minha hora. E ela, com seu carinho e autoridade de mãe, diz: fazei tudo o que ele vos disser. Quando Jesus diz: não chegou a minha hora, isto é, Jesus não tinha em mente começar a fazer os seus milagres ali em Caná da Galileia, que foi o seu primeiro milagre. Ainda não tinha chegado a sua hora. Ela apressa o seu filho.
Nossa Senhora, como uma boa mãe, uma boa mulher, ela apressa. Ele ainda não ia realizar, ele ainda não ia se manifestar. E ela diz: fazei o que ele vos disser. E Jesus então começa a dizer, diz aqui, João capítulo 2, que existiam umas talhas de água, versículo 6. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação dos judeus, e cada uma cabia mais ou menos 100 litros. E Jesus disse: enchei as talhas de água. E eles as encheram, e as encheram até a boca. Meus irmãos, o milagre teria acontecido se as talhas não tivessem sido enchidas até a boca? Não. Jesus transformou a água em vinho. O milagre foi dele, mas foi necessária a colaboração daqueles que ali estavam. Eles tiveram que encher as talhas com água, eles tiveram que depois levar para o mestre-sala provar. Isto é, nesses pequenos gestos, nessas pequenas atitudes, nós vemos o que? A colaboração. Meus irmãos, tem uma frase que eu gostaria de fazer uso dela hoje, de uma maneira individual e numa aplicação para a nossa nação. A frase diz o seguinte: para que o mal triunfe, é importante, basta que os bons não façam nada. Isto é, entendamos aqui primeiramente o mal espiritual, o mal como a ausência do bem. Ora, se os bons, se aqueles mestres-salas, se aqueles empregados, se os serventes não fizessem coisa alguma, aquele mal, a ausência de vinho, continuaria acontecendo. Eles não fariam nada, eles estariam de braços cruzados. Mas eles fizeram e a graça aconteceu. Apliquemos agora na nossa vida espiritual. Se nós não fizermos nada, o mal triunfará. Mas o que Deus pede que nós façamos é mínimo, é muito pouquinho. Mas Deus espera que nós façamos alguma coisa para que as graças que Ele tem nos concedido e quer nos conceder cheguem a nós. Então Ele nos deu uma mãe, Ele nos deu a sua mãe como nossa padroeira, defensora, protetora. E o que é que nós precisamos fazer? Nos colocar debaixo da sua proteção. No nosso dia a dia, nas nossas orações, pedir a Nossa Senhora que ela seja mesmo, de verdade, a nossa padroeira. Pedir a ela que nos conceda a graça da obediência, que nós façamos, que nós obedeçamos a sua voz, que diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Precisamos fazer a nossa parte. Por exemplo, precisamos nos confessar. Nos confessemos. É o pequeno gesto que nós fazemos. Não é o ato da nossa do dizer os nossos pecados que em si nos livra deles. Quem nos livra dos nossos pecados é Deus. Mas a nossa pequena atitude é: saímos de nossas casas e vamos lá enfrentar aquela fila para confessar os nossos pecados. A nossa parcela de participação é mínima. A graça vem de Deus. Nós vamos à missa. Hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Saímos de nossas casas, vamos para a igreja, vamos comungar, recebemos Jesus, voltamos para o nosso banco e pedimos: Senhor, eu não sei nem direito como rezar, mas eu sei que o Senhor está aqui dentro de mim. E eu sei, o Padre me falou que o Senhor quer me salvar. Me ajuda, Jesus, eu quero me salvar. O Padre falou que o Senhor se alegra com o meu amor. Nossa, Jesus, o Senhor se alegra com tão pouco? Então tá bom, mas eu quero então te dar alegria. Já que o Senhor se alegra com esse amor tão miserável que é o meu, eu quero te amar, Senhor. Mas me dá o teu amor para que eu te ame. Jesus, eu aprendi que o Senhor se alegra quando a gente procura viver a santidade. Então me ajuda, Jesus, a viver a santidade. O Senhor que está agora aqui dentro de mim, do meu coração. Então você
faz a sua parte. É pequenina, é uma súplica. Nós estamos suplicando a Deus que Ele nos ensine a amá-lo, que Ele nos ensine a servi-lo, que Ele nos ensine a segui-lo, para que nós cheguemos ao céu, que o benefício é nosso, mas a alegria maior é dele. Ele se alegra com isso. Então nós pedimos a Ele, é a nossa colaboração. Aí você diz: não, Ele quer me salvar? Então tá bom, Ele que me salve. Ele quer transformar a água em vinho? Então tá bom, Ele que transforme. Ele que encha as talhas com água e que as transforme em vinho. Percebem aqui que pensamento mau, que pensamento horrível. Alguém que diga: ele quer fazer um milagre, que Ele faça então um milagre completo. Ele encha por milagre as talhas com água e depois as transforme em vinho, ou já as encha com vinho direto. Não, meus santos, Deus quer a nossa colaboração, Deus quer transformar o nosso coração, Deus quer tirar a maldade da nossa alma, mas Deus quer a nossa colaboração, e nós precisamos então fazer aquele pouquinho que Deus nos pede, mas que Ele transformará num grande manancial de graças. Então o primeiro ponto de hoje é de você hoje voltar para casa depois da missa, ou melhor, vamos voltar um pouquinho, sem pressa. O primeiro ponto é comungar bem. Você vai comungar hoje, no dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia da sua padroeira, no dia da sua protetora. Então volte para o seu banco e faça essa oração com simplicidade, pedindo a Deus a graça de você não ser uma vida em vão. São Paulo que diz, né? A graça de Deus em mim não foi em vão. Essa é a alegria que nós damos a Deus, quando tudo aquilo que Ele dá para nós não é perdido, quando tudo aquilo que Ele dá para nós não é em vão. E é por isso que Ele nos deu um anjo da guarda, é por isso que Ele nos deu santos protetores, é por isso que Ele nos deu a sua mãe como nossa maior intercessora, e a igreja a reconhece hoje, de um modo particular, como a padroeira da nossa nação. Então, o primeiro ponto, de fazer essa nossa colaboração. O segundo ponto, meus santos, é um olhar, novamente aplicando esta frase, né, que para que o mal prospere, triunfe, basta que os bons não façam nada. Ora, vamos agora aplicar isso para a nossa nação. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. E como é então que nós podemos ajudar a nossa nação e o nosso país para que o mal não prospere, para que a desgraça não aconteça na nossa nação? Primeiro, dobrando os nossos joelhos e rezando pelo nosso país. De verdade, que cada um pare e se pergunte: eu tenho todos os dias pelo menos rezado 3 Ave-Marias pelo meu país, pedindo a Nossa Senhora que ela nos livre de tudo aquilo que causa tanta tristeza a Deus. Aqui nós podemos citar os grandes pecados. Quanta tristeza nós damos ao coração de Deus quando uma nação promove o aborto, quando uma nação promove a perversão das crianças de tenra idade, nos seus 5 anos, ensinando-as práticas sexuais e homossexuais. Quer dizer, nós não queremos isso para a nossa nação. Nós não queremos que o nosso país se torne um lugar em que as crianças são mortas no ventre de suas mães e aquelas que conseguem viver são pervertidas nas escolas. Então, nós não queremos isso. Então, rezemos pela nossa nação. Mas não apenas, meus santos, rezemos, mas façamos também algo. Quer dizer, a oração já é fazer algo, mas façamos outras coisas também. Ensinemos as pessoas, isto é, olha, não queiramos isso para o nosso país. Quanta tristeza nós daremos ao nosso país, nós daremos a Deus,
se nós permitirmos que isso se alastre ainda mais. Lá em Fátima, Nossa Senhora aparece para falar do mal que o comunismo traria. Quanta desgraça isso traria para o mundo, não apenas para a igreja. E nós? O que é? Ah, padre, o senhor está falando de política. Eu não estou falando de política. Eu estou falando da necessidade da defesa da vida de crianças. Eu estou falando da necessidade da defesa da pureza das crianças. É falar de política quando você diz que não é lícito ensinar sexo às nossas crianças de 5 anos nas escolas. É falar de política dizer que eu não quero que ensine práticas homossexuais às crianças de 5 anos, a partir dos 5 anos nas escolas. Será que isso... Vamos deixar um pouco as nossas paixões de lado. Aqui não é política, meus santos. Aqui é defesa de valores inegociáveis. Não é por causa da política. Nós sempre falamos, ou melhor, não é por causa das eleições. Nós sempre falamos isso. Isso é uma aberração diante de Deus. Eu querer ensinar essas práticas às crianças. É por causa das eleições que nós falamos então que o aborto é pecado? Não, nós sempre falamos isso. Então, meus santos, façamos algo, rezemos, que a nossa ação se manifeste nas nossas orações, mas também por meio das nossas palavras, conscientizando as pessoas que nós não damos glória a Deus, que nós não alegramos a Deus, se nós deixarmos que uma realidade desta se realize, se concretize no nosso país. Abramos os olhos, não sejamos omissos, não cruzemos os braços, entremos em ação, converse com seus vizinhos, com seus amigos, saibam que vocês estarão dando muita alegria a Deus, quando você diz, olha, tal partido sempre foi a favor do aborto, e sempre foi a favor da ideologia de gênero, sempre. Isso não é por causa das eleições, isso sempre aconteceu, e isso desagrada profundamente o coração de Deus. Não escolhamos este partido. Meus santos, isto nunca foi simplesmente político, isto é moral. Defendamos a vida das crianças no ventre de suas mães. Defendamos a educação moral das crianças que acontece nas escolas. Façamos, não simplesmente cruzemos os braços. Deus quer que o nosso país atinja a sua mais alta vocação. Para isso Ele nos deu uma padroeira, para isso Ele nos deu uma protetora, mas Deus quer realizar todas essas coisas também com a nossa colaboração. Que diante de Deus nós dobremos os nossos joelhos, rezemos e peçamos a nosso Senhor que nos dê luz, sabedoria e coragem para fazermos as coisas, para dar muita alegria ao coração do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.